Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a desistência do Flamengo de contratar o ponta Mike Johnston, do West Bromwich Albion, da segunda divisão inglesa. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque a gente vai falar sobre isso. Para quem não estava sabendo, o Flamengo tinha deixado muito bem encaminhada a contratação do ponta irlandês Mike Johnston, de 26 anos, que tem contrato com o West Bromwich Albion da segunda divisão do campeonato inglês, mas essa contratação nesta segunda de manhã foi cancelada e os motivos que geraram esse cancelamento são motivos que, para mim, deixam muito frágil a posição do diretor de futebol, do diretor remunerado de futebol, José Boto, o português José Boto. Vamos falar tudo isso aqui e tentar recapitular tudo o que aconteceu. No fim de semana, ali, sexta e sábado, surgiu a notícia, e a notícia foi ganhando corpo, foi ganhando forma, de que o Flamengo iria contratar o ponta, que joga muito pela esquerda, tem muito mais tempo de jogo jogando pela esquerda, Mike Johnston, um jogador irlandês que na temporada passada, no meio de 2024, foi contratado do Celtic pelo West Bromwich Albion, e esse jogador seria a primeira contratação do Flamengo na janela para a sequência do ano. Por esse jogador, o Flamengo pagaria entre 5 milhões e 5 milhões e meio de libras, algo que dá 38 milhões de reais, e esse jogador seria uma contratação feita pelo José Boto, com indicação do departamento de scout do Flamengo. E aí, tão logo essa notícia surgiu no fim de semana, começou um processo de rejeição muito grande ao nome, seja pela torcida em mídias sociais, seja internamente no Flamengo, na política do Flamengo, conselheiros, pessoas próximas à política do Flamengo, e isso impactou o presidente, o BAP, e o BAP, no fim, diante da repercussão negativa do torcedor e diante da repercussão negativa com conselheiros e com pessoas da política do Flamengo, o desfecho foi que a contratação foi cancelada. O Flamengo até, nesta segunda, se antecipou ao que poderia ser um vexame, que seria o jogador sair lá do Reino Unido, vir para o Brasil, como estava previsto para ele fazer, iria pegar um avião na tarde e noite desta segunda para chegar ao Rio de Janeiro na terça pela manhã. E o Flamengo, diante de toda essa questão, diante dessa desistência, o Flamengo avisou o jogador para ele não vir porque o negócio estava cancelado. Eu nunca vi um jogo completo do Mike Johnston, não sei se ele seria útil ou não ao Flamengo. Vi alguns melhores momentos são muito complicados para você avaliar para o bem ou para o mal os jogadores, porque ninguém vai botar nos seus melhores momentos jogadas ruins. Então, eu não estou aqui para avaliar se o Mike Johnston era bom ou era ruim. Estou aqui para falar sobre a forma como isso se conduziu e foi cancelado, e principalmente que, na minha visão, não fazia muito sentido investir 5 milhões de libras, 5 milhões e meio de libras, num jogador que chegaria aqui como uma aposta. E se você for parar para observar a trajetória, na minha visão, não fazia muito sentido essa contratação. Um ano atrás, em agosto de 24, o Mike Johnston foi comprado pelo West Bromwich por 3 milhões e meio de libras, tendo a concorrência do Burnley. Ou seja, a gente sabe, sempre que um jogador é disputado por dois clubes, o preço dele sobe. E subiu para 3 milhões e meio de libras. A temporada do Mike Johnston na segunda divisão inglesa foi pior do que a temporada 23-24, também na segunda divisão inglesa, quando ele jogou emprestado ao próprio West Bromwich Albion. Na temporada 23-24, ele fez 7 gols em 1.200 minutos, arredondando. Na temporada 24-25, ele fez 3 gols em 2.100 minutos. Então, assim,
Diante dessa situação, diante de um jogador que chegaria aqui como aposta, fazendo uma troca de uma realidade de segunda divisão para vir jogar no futebol brasileiro, é uma aposta, e eu acho que 5 milhões e meio de euros, de libras, 5 milhões de libras ou 5 milhões e meio de libras, acho que não faz sentido fazer uma aposta desse valor. No fim, a contratação foi cancelada e o Flamengo agora segue tentando fechar jogadores nessa janela, até porque tem necessidades prementes para reforçar o elenco. Além do reserva do Arrascaeta, agora precisa alguém para fazer uma função parecida com a que o Gerson fazia. E, apesar do Flamengo não estar falando nisso, acho que vai precisar contratar um volante. O Pulgar fraturou o metatarso e vai ficar aí um bom tempo, pelo menos 3 meses afastado. Para fechar, para mim, a posição do José Botto no Flamengo hoje é uma posição de fragilidade. Por quê? Porque nesta semana o José Botto teve 4 situações que expõem demais o seu trabalho. Primeiro, ele viu o Arrascaeta numa indireta no story, uma indireta ao trabalho do José Botto, fazer uma ironia com o trabalho do José Botto, embora não tenha citado nominalmente. Depois, ele viu o presidente do clube o desautorizar 2 vezes. 2 vezes. Uma foi o próprio cancelamento, a própria desistência da contratação do Mike Johnston. Então, isso é o presidente desautorizando quem supostamente teria autonomia total para trabalhar no que diz respeito ao futebol profissional. O presidente, por meio de pressão externa, seja externa na política do clube, seja externa na repercussão de torcedor, desautorizou algo que o José Botto queria fazer. O presidente já tinha desautorizado o José Botto antes, quando o José Botto acabou ficando exposto, porque ele ou o departamento dele tinham a intenção de normalizar uma possível venda do Pedro, e o presidente do clube, o BAP, disse que o Pedro não está à venda, não falou isso oficialmente, publicamente, mas internamente deixou claro que o Pedro não está para ser vendido neste momento. Então, uma outra desautorização. E a terceira é como fica o trabalho do Botto, como fica a condição do Botto, vendo impacto, vendo repercussão de mídia social com o torcedor, vendo repercussão na política do clube, cancelar uma contratação que ele aprovou, que o scout que trabalha para ele aprovou e que, eu imagino, o Felipe Luiz aprovou. Eu imagino que o Felipe Luiz, no mínimo, tenha dado o aval. Se ele não aprovou 100%, no mínimo ele falou, beleza, pode trazer. Os 2 primeiros cenários aconteceram. O José Botto aprovou o nome e o departamento de scout aprovou o nome, ou ofereceu o nome. E eu estou supondo que o Felipe Luiz deu pelo menos o aceite, pelo menos o de acordo para trazer o jogador. E um jogador desse teve a sua contratação cancelada, houve uma desistência do negócio por repercussão de rede social, por rejeição de boa parte da torcida e por rejeição de conselheiro e de corneteiro da política do Flamengo. É lógico que uma situação dessa expõe demais o trabalho do Botto e deixa o Botto completamente frágil na condição de diretor de futebol do Flamengo. Vamos ver o que o Botto faz nessa sequência de janela, porque é evidente que o Flamengo precisa se reforçar. O Flamengo está numa condição financeira bem melhor do que estava no início da temporada e vamos ver o que o Botto consegue fazer, considerando que o Botto continue como diretor de futebol do Flamengo. É isso, quero te ouvir, diz aí o que você pensa nos comentários e faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir, tudo isso. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo. Obrigado, tchau.